E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, você está no canal do Instituto Maiótica e eu queria te fazer uma pergunta. Você está tentando equilibrar tudo? Isso aí veio de uma coisa que eu estava vivendo recentemente, no qual eu estava tentando abraçar o mundo, sabe, abraçar tudo e eu não estava conseguindo, né? Estava tentando ir além onde o meu braço alcança. E eu estou perguntando isso porque muitas vezes a gente tenta equilibrar tudo, né? A gente tenta dar conta do trabalho, dar conta da saúde, a gente tenta dar conta de grana, né? Fazer dinheiro, da nossa cabeça, nossa família, nossos amigos, enfim. Só que muitas vezes a gente tá correndo fazendo isso, mas parece que a gente tem aquela sensação de que tá caindo, sabe? Se você se sente cansado, como se estivesse sempre devendo alguma coisa, é talvez porque você está perseguindo algo ideal e não real. E isso eu estou falando por quê? Porque eu vou falar sobre um lance de desequilíbrio. É o desequilíbrio da consciência que eu aprendi através desse livro aqui, ó, a única coisa do Gary Keller. Ele fala que o subtítulo é: O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. É um livro muito bom e a gente vai falar sobre ele e também a gente vai falar um pouco sobre Aristóteles, né? No livro A Única Coisa, o Gary Keller, eu acredito que seja no capítulo 8, ele fala sobre a questão do desequilíbrio. Muitas vezes a gente começa a romantizar as coisas que a gente faz, sabe? A gente começa a se perder, mas a gente não acha que está perdido. A gente vai lá, some por um tempo e fica difícil de voltar. Porque a gente fica naquele lance de produtividade, sabe? Todo dia a gente tem que produzir alguma coisa, todo dia a gente tem que fazer alguma coisa, todo dia a gente tem que criar algo. E aí isso acaba fazendo com que a gente se perca em determinado momento. Então, o Gary Keller, ele fala sobre esse desequilíbrio, só que é um desequilíbrio consciente. Mas antes de a gente chegar nesse lance de desequilíbrio consciente, eu queria falar sobre Aristóteles. Aristóteles, ele tem, eu acredito que seja na Ética Nicômaco, ele fala sobre a virtude, né, sobre o centro virtuoso, ou seja, ele diz que nos extremos existe a falta e existe o excesso. Cada extremo tem uma falta e tem um excesso. No centro existe a virtude. Ou seja, digamos aqui, olha só, essa caneta. Essa caneta aqui, o bocal é um extremo e a parte dessa ponta aqui é o extremo. E aí, o centro aqui da caneta seria a virtude. Isso por quê? Porque dentro dos extremos existem os vícios. Ou seja, aqui é a covardia e aqui é a coragem em excesso e aqui é o que? A segurança, sabe? E muitas vezes a gente está nesse desequilíbrio. E só para dividir informação, eu tenho uma cola aqui, tem um computador aqui na minha frente, tá? Então, vez ou outra, vocês vão ver eu olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando para o computador. E eu estou fazendo isso mesmo porque já um disclaimer logo aqui é que eu não quero ficar editando vídeo o tempo todo e tudo mais, e quero ser o mais simples e mais verdadeiro possível com cada um de vocês, tá? Então, o lance do desequilíbrio aqui que o Gary Keller fala e também que o Aristóteles corrobora para isso é o lance de que a gente está muito viciado nas coisas. A gente se vicia demais, a gente se vicia no trabalho, a gente se vicia no esporte, a gente se vicia na saúde e até cuidado para se viciar e cuidar da saúde, tá? Porque você pode se tornar um hipocondríaco até. Enfim, mas o lance todo aqui é o seguinte, que se você se doa 100% ao trabalho, você vai acabar se tornando ganancioso. Por quê? Porque questão do trabalho, a gente não trabalha porque a gente quer ser feliz no trabalho. Ninguém é feliz trabalhando. Melhor dizendo, o, a finalidade do trabalho não é a felicidade. Ponto. A finalidade do trabalho é o quê? Você ganhar grana. Então, se você pensar muito no trabalho, muito em resultado do trabalho, daquilo que você está fazendo, se torna ganância, tá?
Se você se entrega 100% à sua família e não cuida de si, você abandona a si mesmo, se torna o quê? Anulação de si mesmo. Ou seja, o caminho é viver no centro. E se a gente olha aqui essa questão do desequilíbrio, porque se a gente olhar o lance do desequilíbrio e o lance do centro aqui parece um contraponto, né? Não que é paradoxo, mas uma coisa adversa à outra. Por quê? No centro é um equilíbrio e o Gary Keller fala do desequilíbrio. Então a gente vai entender isso agora, o que é. Então, o caminho do centro aqui, do Aristóteles, é você sempre se manter no centro, ou seja, no caminho da virtude. O lance do Gary Keller é do movimento. Isso aqui não quer dizer que você está no centro que você vai ficar parado o tempo todo. Não, é a busca da essência. Porque a gente vai ficar sempre aqui, ó, sempre oscilando. A gente nunca vai estar aqui nesse ponto exato. A gente vai sempre oscilando de um lado para o outro. Só que a gente não pode ficar no extremo eternamente. E o Gary Keller fala desse lance do extremo eternamente. É porque se a gente for para lá o tempo todo, 100% a gente se doa 100% aquilo ali e o resultado não vai ser tão legal. Então, o que o Gary Keller ensina aqui é o lance do contrapeso. Ou seja, você deve se desequilibrar por um tempo, só que esse desequilíbrio ele deve ser um desequilíbrio consciente. Você pode se dedicar ao seu trabalho, pá, aí você volta. Você vai se dedicar à sua saúde, mas você volta. Você vai se dedicar à criação dos filhos, mas você volta. Então, você precisa ir, mas também precisa saber quando você deve retornar. Por quê? Porque corre o risco de você se perder. Então, é a mesma coisa. Você vai trabalhar, digamos, quando a gente trabalha, né? A gente trabalha o quê? De segunda a sexta. Eu, pelo menos, trabalho de segunda a sexta. Aí, de segunda a sexta, eu trabalho tal. Aí, no sábado e domingo, eu descanso. Me dedico às outras coisas que eu faço, sabe? E aí, a mesma coisa, em todas as coisas, na verdade. E eu tô falando isso, e eu resolvi gravar esse vídeo por conta desse livro, até porque eu tava cheio de coisas para fazer. Eu tava estudando para o mestrado, lendo para o mestrado, tem até terminando um livro aqui que eu demorei bastante. Estava estudando para o mestrado, estava estudando um pouco da formação clínica em psicanálise. Eu estava fazendo o quê? Estava estudando teologia por conta do pastoreado da igreja, de uma congregação, né? E eu estava fazendo o quê? Eu estava, sei lá, eu trabalho também, né? Então estava acumulando tudo. E aí eu fiquei com receio de ter um burnout, de, sei lá, muita coisa acumulando e eu não estava dando conta. Ainda tem o lance do Muay Thai, né? Que eu faço Muay Thai e tal. E aí, olha só, o que foi que eu fiz? Eu parei tudo. Eu falei, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Eu lembrei do livro A Única Coisa. E aí a premissa da única coisa é o seguinte, é você fazer a única coisa, hierarquizar as coisas, né? Começar por aquilo que vai facilitar todas as outras coisas. Ponto. E aí o que foi que eu fiz? Pronto, eu parei todas as outras leituras que eu tinha, me dediquei somente à leitura e o estudo do livro que eu estou estudando para o mestrado, que é o Mito e Realidade do Michel Eliade. Eu estou terminando já, faltam quantas páginas? Faltam 7 ou 9 páginas, inclusive que eu poderia já ter terminado há muito tempo. Mas eu estava lendo aqui, estava lendo uma coisa aqui, aí depois, vou ler isso aqui, vou ler. Então, eu sei que eu não funciono dessa forma, sabe? Mas eu estava teimando, eu estava fazendo isso. E aí, o que acontece? Eu fiquei com receio de me atrasar, mas eu estava me atrasando de qualquer forma. E aí eu fui percebendo, falei, cara, eu tava muito cansado mentalmente, sabe? Tava muito cansado e aí eu não estava me dedicando como eu deveria me dedicar. Então eu parei, refleti, respirei e aí pronto, ó. Essa é a minha única coisa. Então vou terminar essa única coisa aqui. Terminei, pronto, vou passar para as outras coisas. A gente tem que hierarquizar. Porque eu estava muito ligado em leitura, muito ligado em leitura e não estava fazendo as outras coisas, sabe? E o lance até o Gary Keller mesmo fala, é o lance das estações e dos ciclos.
né? Eu estou vivendo um ciclo, você está vivendo um ciclo, cada um de nós estamos em uma estação diferente. Só que muitas vezes a gente quer estar em todas as estações ao mesmo tempo. Ou seja, eu estava estudando filosofia, estava estudando psicanálise, estava estudando literatura, estava estudando, mas o que é que eu estava estudando? Teologia. Eu estava estudando latim também, então, e desenho também, estava estudando desenho. Então, assim, eu primeiro tive que parar o latim, parei o latim, porque estava muito tempo. Depois eu parei o desenho, sabe? Que aí meu orientador me apertou assim para eu adiantar logo lá. E eu falta pouco tempo para terminar o mestrado, eu não escrevi nada, para você ter uma noção. Então aí eu fui tirando as coisas, sabe? E organizando a casa. Então, devido a isso, eu percebi que algumas pessoas que entraram no mestrado junto comigo e já estão adiantando do lado delas, escrevendo um artigo e eu nada ainda. Então eu tenho que escrever um artigo, enfim, mas isso aí é outro papo. Mas eu quero falar aqui o lance da estação. Então eu estou nessa estação aqui, sabe? A estação da leitura. A estação da leitura, depois eu paro a leitura, reflito sobre aquilo que eu li, tenho os apontamentos que eu fiz, reflito sobre os apontamentos, pronto, escrevo. É isso aí. Muitas vezes a gente acha que a gente está atrasado, sabe? No meu caso, eu estava atrasado mesmo. Mas em relação às outras coisas que eu falo, é porque a gente fica muito ligado em rede social, no Instagram, que às vezes a gente fica assim, ó, olhando a vida de um, olhando a vida de outro, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está fazendo aquilo. E aí a gente olha assim, cara, olha só, aquela pessoa já está ali e eu ainda aqui estou estagnado. Mas você não está estagnado, você está na estação que você deveria estar. O Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes de que há tempo para tudo, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de descansar, tempo de trabalhar. E aí, às vezes, a gente fica se achando que está na estação errada, mas não está. A gente está vivendo aquele momento que a gente deveria viver. Então, assim, olha só, eu passei 3 meses sem postar nada aqui no canal. A página do Instagram está parada, né? Só que eu, eu comecei a reimaginar as coisas. Eu comecei a entender as coisas. Por quê? Porque eu precisava trazer de volta o propósito desse canal. Entender qual era o propósito desse canal, principalmente para mim, primeiramente para mim. Falei, cara, por que eu estou fazendo isso? Qual é a finalidade disso? Então, eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso fazer isso porque eu tenho esse propósito. Se eu não tiver o propósito, eu não ia fazer mais, sabe? Então, eu te pergunto, qual é o teu propósito agora? Qual é o propósito daquilo que você está fazendo também? Então, isso é importante a gente ter em mente. Mas, voltando aqui ao lance das estações, primeiramente a gente precisa ser enraizado, sabe? E depois a gente frutificar. E aí eu estava falando do canal aqui, voltando um pouco aqui. Eu passei 3 meses sem postar nada e imagine se eu já quisesse ter um resultado aqui postando agora. Ontem eu fiz o que? O Estude Comigo, que eu acho que eu vou fazer toda quarta-feira. Não é certeza, mas acredito que sim. Então, já tem 2 quartas que eu fiz, sabe? Eu vou querer resultado deles agora? Jamais, porque é impossível querer o resultado deles assim agora. Então, eu estou num momento de quê? De plantar, estou semeando. Aí uma outra hora, depois de muito tempo, que eu vou e pronto, colho, né? Mas esse é o lance do pêndulo, né? Do movimento. E aí, claro que assim, outra coisa, só mais um parêntese aqui. Quando eu gravo o vídeo, eu leio, reflito sobre aquilo que eu li, faço um roteiro e falo o que tem no roteiro, tá? É a mesma coisa. Então, imagine se eu ficar só gravando vídeo, só gravando vídeo, só gravando vídeo, só gravando vídeo. Cara, e vai chegar um momento que eu não ia ter conteúdo nenhum para poder falar aqui. Então, qual é a ideia? Eu leio um livro, estudo, reflito sobre o livro, escrevo o roteiro e pá, venho aqui. Então, eu tô no movimento, sabe? É um movimento. Eu não posso dar o 100% nisso aqui sem estudar, sem fazer outra coisa para poder trazer conteúdo aqui.
E um lance todo é que às vezes a gente acha que a gente precisa controlar tudo. A gente desculpa, a gente não pode controlar tudo, a gente não deve controlar tudo. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ficar ansioso com as coisas. Aí que não der certo, sabe? A gente vai ficar com aquela coisa na cabeça. Mas uma coisa que a gente precisa ter é consciência do movimento e consciência do desequilíbrio. A gente ir 80% aqui, depois a gente volta para os 20%. E a gente precisa lembrar sempre de voltar. Mas, e aí, como é que a gente vai colocar isso em prática? Tem 3 coisinhas aqui. 3, como é que o alemão faz? 3, eu acho que é assim mesmo. Lembrei do Bastardos Inglórios. Enfim, mas, voltando aqui. Então, 3 coisas aqui práticas para a gente colocar, para a gente agir. Então, você primeiro tem que escolher o foco da sua estação. Beleza, qual é a sua única coisa agora que mais precisa de você nesse momento da vida? Teu trabalho, teu estudo, tua família, sei lá, teu projeto, qualquer outra coisa aqui. Então você vai escrever. Você vai escrever, vai assumir a responsabilidade, você vai mergulhar naquilo ali e depois você vai voltar, tá? E essa é a segunda parte agora, que é o contrapeso, porque você vai ter que programar o seu retorno. Imagine, vou me dedicar 2 semanas a esse projeto. Beleza, mas eu vou voltar, ficar 2 dias sem pensar nesse projeto, depois eu faço isso de novo. Sabe? Você tem que descansar a mente. Imagine se você for trabalhar no sábado, no domingo você vai descansar. A gente sempre tem que ter um momento de descanso, a gente sempre tem que ter um momento de voltar. E aí, qual é o terceiro ponto? Esse aqui é um pouco mais abstrato, mas só que não deixa de ser prático também. Você vai se perguntar onde é que você está sendo negligenciado, na verdade. Deixa eu reformular a fala. Você vai ver em qual área da sua vida que você está sendo negligente. E aí você vai olhar aquilo ali, vai anotar e vai se perguntar como eu posso me reequilibrar sem, de novo, como eu posso me reequilibrar sem me sabotar. Ponto. Bora fazer só o resumo aqui, olha só. Escolher o foco da sua estação, programar o retorno e refletir onde você está sendo negligente e para que você e onde você não pode se sabotar, tá? Esses 3 pontos aí, beleza? E aí, a gente precisa também entender que a vida não é uma linha reta, cara. De jeito nenhum. A vida é cheia de altos e baixos, sabe? E o lance todo é viver nesse movimento. É viver nesse movimento, é ir aqui e voltar, sempre ir e voltar como um pêndulo, sabe? Aqui, ó. Tal, tal. Sabe aqueles relógios antigos? Tem um pêndulo aqui, ó, assim, vai e volta. Se você não sabe o que é um pêndulo, é um balanço, praticamente balanço aqui, ó. Balanço, todo mundo sabe que é um balanço. Enfim, é desse jeito, entendeu? Dessa forma. Então, se você tá aí olhando que você tá cansado, tá com a mente estressada, talvez seja porque você não está se movimentando. Você está somente ali paralisado nessa atividade. Então, meu querido, minha querida, eu peço uma coisa para você. Não esqueça de voltar. Não esqueça de voltar para casa. Não esqueça de voltar para a tua vida. Não esqueça de voltar para a tua essência. Não esqueça de voltar para quem você é. Porque eu te digo e te garanto que se perder é ruim. Se perder é muito ruim. Porque eu estava quase nessa aí. Eu quase me perdi, sabe? Então eu tive que voltar, respirar, porque eu estava muito no extremo. E eu não falo somente no sentido de leitura, de estudo, em outras áreas também. Estava muito extremado. Mas aí o lance todo é voltar para cá, porque senão você não respira. Então, escolha a sua única coisa, verifique o que você precisa fazer agora e aí você começa a enfrentar a vida de uma forma mais leve, de uma forma muito mais focada, sem, sei lá, querer produzir o tempo todo, mas se movimentando, sabe? Não ficando parado. Porque se parar, a vida não segue. A vida é movimento. Beleza? Então,
É isso aí que a gente queria conversar hoje. E aí, tem um link aqui, ó, tem um link da minha newsletter, assina aí embaixo, tem um link do meu site, dá uma olhada lá, compra aí através do nosso link na Amazon, se você gostou, dá um like aí, comenta aqui embaixo, faz o que tu quiser da tua vida, mas ajuda nesse canal, beleza? Forte abraço, até mais, tchau.